Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jéssica, eu sou psiquiatra, como já me apresentei para vocês, e hoje a gente vai dar continuidade ao curso de transtornos de ansiedade. A nossa aula é a 09, em que a gente vai falar do diagnóstico do transtorno do pânico, certo? Vocês já tiveram uma aula sobre a definição e epidemiologia desse transtorno. As próximas aulas serão de diagnóstico diferencial e comorbidades e tratamento desse transtorno. Primeiro, eu preciso dizer para vocês qual é a diferença de ataques de pânico e transtorno do pânico, porque nem todo mundo que tem crise de pânico tem o diagnóstico de transtorno do pânico. O que são, portanto, esses ataques de pânico? São surtos abruptos de medo ou desconforto intenso que podem se originar tanto de um estado calmo quanto ansioso. O paciente pode ter crises de pânico mesmo estando relaxado, dormindo. Existem crises de pânico que acontecem de madrugada, inclusive. Ou pode acontecer quando o paciente está com basal ansioso e vai num crescente de ansiedade até ter as crises de pânico. Além disso, para ser ataque de pânico, o pico desse medo e desse desconforto tem que acontecer em minutos. Então não é aquela coisa assim, eu tive ataque de pânico o dia inteiro. A pessoa pode ter tido vários ataques de pânico, mas ele tem uma tendência de durar mais ou menos 30 minutos. Então, nesses 30 minutos, o paciente começa com uma ansiedade e ela se torna elevada em pouco tempo e depois abaixa. Associada a essa sensação, o paciente precisa apresentar 4 ou mais dos seguintes sintomas. Vocês vão perceber que eu vou falar de sintomas físicos e cognitivos. É uma lista bem grande. Então, além de medo ou desconforto intenso, o paciente tem que ter 4 ou mais de seguintes sintomas: palpitações, sensação de taquicardia, batedeira, sudorese, tremores ou abalos, sensação de sufocamento, asfixia, falta de ar, dor ou desconforto no peito, náusea, desconforto abdominal, sensação de tontura, desmaio, desequilíbrio, vertigem. Ao mesmo tempo que sente frio, sente calor. Pode ter também alteração da sensibilidade com anestesia ou formigamento perioral, formigamento na ponta dos dedos. A sensação de desrealização ou despersonalização. Vocês conhecem essas palavras? Vocês já ouviram falar nesses nomes? Desrealização é a sensação de estranheza com o mundo externo, como se nada do que acontecesse fosse real. A despersonalização é em respeito consigo mesmo. Então, o paciente sente que está fora do corpo, é uma sensação de estranheza com ele mesmo. Além disso, o paciente pode ter sintomas cognitivos, medo de perder o controle ou enlouquecer e medo de morrer. Então, vejam bem a quantidade de sintomas físicos que podem aparecer numa crise de pânico, e elas precisam aparecer para ser caracterizado como crise de pânico. Então, esse paciente frequenta basicamente pronto-socorro. O paciente chega lá tendo essa crise, achando que está tendo um ataque cardíaco, ou uma crise de asma, ou outra condição médica geral, e precisa ser investigado mesmo se realmente não está nada muito grave acontecendo, que pode ser tratado de outra forma. Certo? Deu para entender? O quadro clínico é muito diverso, porque essas características, esses sintomas podem se combinar de 4 a 4. Então, o mesmo paciente pode apresentar crises de pânico muito diferentes uma da outra. E o quadro de um paciente nunca é idêntico ao de outro paciente. Vocês precisam entender, pessoal, que crises de pânico não são exclusivas do transtorno de pânico. Como eu disse para vocês no início da aula, as crises de pânico acontecem em outros transtornos. Então, não é todo mundo que tem crise de pânico que tem transtorno do pânico. Qualquer transtorno mental pode cursar com ataques de pânico.
e algumas condições médicas, alterações vestibulares, alterações gastrointestinais, cardíacas, pulmonares. Então, quando que a gente fala que o paciente tem transtorno de pânico? Quando os ataques são completos. O que é um ataque completo? 4 ou mais daqueles sintomas físicos e cognitivos que eu listei para vocês, associados com medo, desconforto intenso, que atinge o pico em minutos. Eles precisam ser recorrentes, mas não tem um critério diagnóstico claro de temporalidade. Então, o paciente pode ter tanto uma crise por semana, quanto uma crise por mês e ter transtorno do pânico. Além disso, os ataques precisam ser inesperados, pelo menos uma parte deles. Inesperado quer dizer o quê? E o paciente está calmo, tranquilo, dormindo e de repente é surpreendido pela crise de pânico. Além disso, eu já expliquei para vocês o que é um ataque de pânico. Então, além do fato do paciente ter ataques, ele tem que ter outros dois sintomas associados. Pelo menos um mês depois dos ataques foi seguido de preocupações acerca da possibilidade de ter novos ataques. Ou ficar muito preocupado com as suas consequências, por exemplo, de um ataque dar infarto ou de um ataque romper um aneurisma, por exemplo. Então, tem que ter preocupações. Aquilo precisa tomar uma dimensão no pensamento do paciente, que ele fica o tempo todo pensando que está prestes a ter uma crise de pânico, né? Por exemplo. Outro tipo de alteração que esse paciente apresenta é uma alteração desadaptativa do comportamento. Ele se esquiva, a gente chama de esquiva fóbica, é um comportamento evitativo. Ele se esquiva de situações que pensa que podem causar crise de pânico, como situações desconhecidas, situações novas, esforço físico. Para fazer o diagnóstico de transtorno de pânico, a gente precisa excluir uso de substâncias psicoativas, porque existem algumas substâncias psicoativas, drogas ou medicações que provocam a crise de pânico. Quando é assim, a gente não faz o diagnóstico de transtorno de pânico. Tem que excluir outras condições médicas que podem provocar. Eu coloquei o exemplo aí do hipertireoidismo, da doença cardiopulmonar, como DPOC e asma, e podem provocar crise de pânico também, ou crises semelhantes às de pânico. E tem outros transtornos mentais em que a crise pode aparecer, só que se ela aparecer somente no contexto dos sintomas daquele transtorno, não é transtorno de pânico. Por exemplo, eu coloquei o exemplo aí para vocês do TOC, do TEPT, da fobia específica e do transtorno de ansiedade social, né, que é fobia social. No TOC, se o paciente tiver crise de pânico relacionados às obsessões, a gente não faz diagnóstico de transtorno do pânico. Ele precisa apresentar crise de pânico em outros contextos para ter esse diagnóstico de transtorno de pânico. No TEPT, da mesma forma, se as crises de pânico estão unicamente relacionadas às reminiscências, revivências e lembrança do trauma, também não é feito diagnóstico de transtorno do pânico. No caso da fobia específica, se o paciente tem crise de pânico somente no contexto do medo do objeto, então medo de aranha, medo de elevador, se o paciente tem crise de pânico só no elevador, a gente não considera o diagnóstico de transtorno de pânico. E na ansiedade social, se o paciente, por exemplo, tem medo de falar em público e tem crise de pânico quando precisa falar em público, também não é feita o diagnóstico de transtorno de pânico, porque as crises precisam ser em vários contextos. Entenderam? Existem algumas características diagnósticas que nos auxiliam a avaliar esse paciente. Não são critérios diagnósticos, mas são uma forma de suporte, são características que nos chamam a atenção no perfil desse paciente. A frequência das crises e a gravidade das crises variam. Então, o paciente pode passar meses e até anos sem ter crises e começar a ter. Ele pode ter várias dentro de um dia, passar semanas sem ter, então é variável. E os ataques, eles variam de gravidade, como eu disse para vocês no começo da aula. Aqueles sintomas podem aparecer todos juntos e podem aparecer 2 ou 3 sintomas. Então, existem os ataques completos e incompletos. O mesmo paciente apresenta esses 2 tipos de ataques.
O paciente com transtorno de pânico frequentemente é muito preocupado. Sempre acha que tem uma doença ameaçadora à vida e que as crises de pânico podem ser um sinal disso, talvez de uma doença que não está sendo diagnosticada pelos médicos e ele fica martelando aquilo na cabeça, ou que os exames não estão detectando. O paciente fica preocupado das crises que acontecem em público, porque dificilmente uma crise passa desapercebida. E aí acontece às vezes no trabalho, o paciente perde o controle, chora, faz aquela comoção e ele fica muito preocupado com esse constrangimento, tem medo de ser julgado. E também é muito preocupado com o funcionamento mental. Lembrem que um dos sintomas daquela lista grande que eu falei é o medo de enlouquecer ou de perder o controle. Outra coisa que eu queria chamar a atenção de vocês para esse transtorno é o comportamento evitativo, que ele visa minimizar ou evitar os ataques e suas consequências. Então, o paciente vai ficando muito restrito em suas funções. Ele deixa de frequentar alguns lugares, ele deixa de realizar algumas atividades, tem esquiva de esforço físico. Então, a percepção do paciente daquela taquicardia, que é fisiológica do exercício, pode por si só desencadear uma crise de pânico, porque ele interpreta de uma forma errada, ele interpreta de uma forma catastrófica. Assim, dessa forma, o paciente começa a reorganizar a vida para que haja ajuda disponível se acontecer um ataque. Então, ele está o tempo todo vivendo em função do ataque de pânico. São pacientes que não conseguem ficar sozinhos e que evitam certas atividades solitárias por causa disso. A esquiva de situações agorafóbicas é aquela situação em que o paciente está num lugar muito cheio ou num lugar aberto, em que é difícil chegar ajuda se ele passar mal. Então, pensem bem vocês, lembrem da aula de epidemiologia. Esse transtorno acomete principalmente adultos jovens. Então, é uma fase da vida que a pessoa é muito produtiva. Se ele tem transtorno do pânico, ele corre um sério risco de acumular prejuízos, porque vai restringindo lugares que frequenta, a forma com que frequenta, pois não frequenta mais sozinho. Algumas características associadas a esse transtorno não estão diretamente relacionadas ao diagnóstico, mas também nos auxiliam a avaliar esse paciente. Os ataques de pânico frequentemente acontecem no período noturno. De madrugada, o paciente acorda com a crise. Existem preocupações excessivas com saúde mental e física, sintomas físicos leves, coisas que são corriqueiras, normais, uma dorzinha de cabeça, um dia ou outro, quem não tem? Para esse paciente isso é extremamente terrível, porque ele tem uma tendência de olhar as coisas sob um olhar da catastrofização. Vocês vão ouvir essa palavra em outros contextos das aulas do transtorno ansioso, porque o perfil do paciente ansioso é assim, tende a enxergar as coisas de uma forma muito mais ameaçadora do que elas de fato são. Isso provoca uma intolerância aos efeitos colaterais das medicações. Esses pacientes são muito difíceis de manejar no consultório, porque todos os efeitos colaterais eles sentem da medicação e sentem de uma forma muito intensa. A gente sabe que no início do tratamento é normal ter algum mal-estar, uma dorzinha de cabeça, um enjoo, mas para esses pacientes não é apenas uma dorzinha de cabeça. Eles focam tanto naquilo, prestam tanta atenção naquele sintoma que ele aumenta de magnitude e passa a ter um significado muito negativo, um significado catastrófico. Então, só uma dica assim para vocês, quando a gente vai tratar paciente com transtorno de pânico e os ansiosos em geral, a gente precisa começar com uma dose baixa de medicação e aumentar bem devagar. Ver esse paciente várias vezes no primeiro mês, até ele conseguir se adaptar com a medicação, e isso facilita muito a adesão. Eu coloquei esse cérebro aqui com um copo de álcool, de bebida, para lembrar vocês de um aspecto muito importante, porque o transtorno de pânico tem uma comorbidade frequente com o uso de álcool. Então, esses pacientes frequentemente tentam se medicar sozinhos. A crise de pânico é extremamente desesperadora e ele vai atrás de qualquer medicação que ele achar. É o clonazepam da vizinha,
da sogra, o álcool tem um efeito ansiolítico transitório, então esses pacientes costumam ter um uso de álcool abusivo. No momento que o álcool está agindo, ele pode dar a sensação de alívio da ansiedade, mas depois aumenta o risco de ter não só novas crises de pânico, como outros transtornos psiquiátricos. Eu coloquei essa imagem para lembrar vocês do perfil desse paciente e o sofrimento que ele carrega. São pacientes extremamente preocupados, que acham que tudo é muito ameaçador e sempre estão se perguntando: e se? E se eu morrer disso? E se o ataque de pânico na verdade não é um ataque cardíaco? E se eu sair de casa e ter um novo ataque de pânico? O que gera muitas restrições. Então, lembrem-se disso, que esse perfil de paciente precisa ser muito bem cuidado. Agradeço a vocês a atenção por essa aula, foi um prazer estar aqui com vocês. Estou deixando o meu e-mail caso vocês tenham alguma dúvida e o meu perfil do Instagram para vocês darem uma olhada em algumas informações de saúde mental que eu coloco lá. Um abraço!